Boa tarde. Eu gostaria de trazer uma meditação acerca de um tema que foi publicado na minha linha do tempo, no dia 20 de setembro, às 13h29, eu publiquei assim: depois de mais de 22 anos servindo a Deus sobre as rédeas do sistema religioso, hoje eu saio do sistema. Algumas pessoas me perguntam o que significa isso, e eu gostaria de trazer uma breve exposição e gostaria de usar como texto os capítulos que estão em Atos 17, 24 e 25, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Eu creio que este texto, entre outros, é o que nos dá base de que nós não temos a obrigatoriedade de vivermos vinculado como membros a uma instituição religiosa. Hoje nós temos muitas denominações de todos os tipos. Recentemente, então, isso que em algum tempo foi algo mais sério, mais criterioso, hoje perdeu os critérios. Qualquer lugar, qualquer porta, qualquer cômodo, coloca-se uma placa e elege-se um obreiro, e ali aquela pessoa fica, e as ovelhas, até os indoutos, os incrédulos, eles vão ficando cada vez que passa mais perplexos com essas coisas que têm acontecido. E a palavra de Deus nos dá suporte para que nós vivamos uma vida em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. E todos sabem, até crianças sabem que a igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a Assembleia dos Santos, dos escolhidos, eleitos de Deus. E nós não temos um vínculo bíblico com denominações, né, que nós podemos chamar de instituições religiosas. No texto lido aqui de Atos 17, há uma prova clara de que Deus não habita em templos, de que Deus não está dentro do templo, como muitas pessoas pensam. Nós vemos alguns obreiros dizerem: essa é a casa de Deus. Não é casa de Deus. Nós somos o santuário do Deus vivente. Nós somos a casa, a morada de Deus. Foi isso que Jesus ensinou, foi isso que Paulo doutrinou, tanto no livro de Atos dos Apóstolos, como na carta aos Coríntios. Então nós somos que o lugar onde Deus habita, nós sabemos que o lugar onde Deus habita é em nós, no seu povo, naqueles que confessam a Jesus como Senhor, naqueles que vivem debaixo do senhorio do Filho de Deus. Então esse vínculo com denominações religiosas, ele realmente não tem base nas Sagradas Escrituras. Essa estrutura tem sido formada ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos, mas nós não podemos dizer que tem uma base bíblica. E eu fiquei 22 anos vivendo com vínculo e não tenho nada do que desabone muitos dos obreiros que eu conheço, embora nós sabemos que hoje o que nós podemos chamar de sistema eclesiástico, ele desvia muito das Sagradas Escrituras, da doutrina dos apóstolos, tem muitas normas, costumes de homens, tradições de homens, e que contrariam as Sagradas Escrituras. Hoje, se você for conversar com um cristão que tem alguns anos dentro de uma instituição religiosa, algumas coisas que você vai tentar falar nas Sagradas Escrituras, você vai ser tratado como um herege, como um mentiroso, como um apóstata, mas que qualquer pessoa, por mais simples que seja, com a Bíblia na mão, pode confirmar que realmente muita coisa que se faz nas instituições religiosas, muitas doutrinas, muitas coisas que se encontram nos estatutos das igrejas, elas não têm um respaldo bíblico. Embora talvez eles possam justificar com algum texto bíblico, na vida prática da igreja primitiva, na conduta dos apóstolos, não vai ser confirmado. Isso são muitas coisas, não é algo que a gente possa nomear, e também não é essa a intenção. A intenção mesmo é trazer a explicação para este termo, sair do sistema religioso. Isso é algo que já vinha amadurecendo no meu coração há muitos anos, de que o sistema eclesiástico ele tem erguido pilares muito perigosos
coisas que eles impõem sobre as ovelhas, sobre o rebanho do Senhor, que não tem base bíblica. Um exemplo é uma doutrina do dízimo. Outro dia eu gravei um áudio e converti para vídeo, tá na minha página, na minha pasta de vídeos, sobre a doutrina do dízimo. Então tem muitas coisas que eles fazem de comum acordo e são essas as causas das polêmicas, das divergências entre uma e outra denominação religiosa. Se todos nós vivemos de acordo com as Sagradas Escrituras, então onde está o erro? Por que as divergências? Por que cada um abre a sua porta? Então muitas vezes tem tornado uma questão política, uma questão de ganhar território. Tragam para a nossa igreja, tragam para a nossa denominação. Então são coisas que biblicamente não têm apoio e que a gente às vezes vai fazendo vistas grossas para não chocar, para não ser tratado como alguém que saiu, alguém que se rebelou. O caso não é rebelar. O caso é levantar a bandeira da pureza doutrinária e fazer tão somente aquilo que está proposto na palavra de Deus. É viver a simplicidade do Evangelho de Cristo, é viver com Jesus no centro. As instituições religiosas hoje, os líderes religiosos, eles tornam como se fossem donos do rebanho. É como se nós pertencêssemos à placa. É como se muitos líderes religiosos fossem donos daquele grupo ali. Alguns cobram fidelidade que não tem base bíblica. Nem os apóstolos do Senhor subjugavam o rebanho como se fossem donos do rebanho. Eles sabiam que o rebanho pertence ao único pastor, que é Jesus. Não estou aqui desmerecendo algum título, embora a palavra de Deus realmente não dê respaldo para títulos, apesar dos dons ministeriais, que é diferente de títulos, cargos e posições. Dentro da palavra de Deus nós não vemos exatamente uma hierarquia. O que há são as instruções para a obediência àqueles que guardavam, aqueles que estavam cujo ministério o rebanho estava aos cuidados deles. Não é exatamente uma hierarquia. Jesus várias vezes falou que um era só o Senhor, só Ele tinha autonomia e poder sobre o rebanho e que todos os demais seriam irmãos. Então, muitas vezes hoje, nós olhamos para os líderes religiosos como se eles fossem superiores ao rebanho. E isso não é verdade. Isso não é uma realidade bíblica e isso é algo que realmente contraria o padrão bíblico. E com relação a por que então? Por que eu fiquei 22 anos? Nesses 22 anos de fé, Deus tem colocado algumas coisas no meu coração. E hoje eu já não posso mais pertencer ao sistema religioso, porque eu preciso continuar levantando a bandeira da pureza doutrinária e continuar levando a mensagem do Evangelho de acordo com a visão que Deus me deu do Evangelho. Cada um responderá diante de Deus por aquilo que Deus lhe concedeu. Os dons que o Senhor nos concede, a graça de compreender e de poder explanar as Sagradas Escrituras, que é um dom de Deus, não pode ser vituperado, não pode ser colocado em segundo plano por causa do meu vínculo com instituições religiosas. Então, se eu estou vinculada, de alguma forma eu devo alguma fidelidade, uma vez que a nossa fidelidade é devida somente ao Senhor. Nós não devemos nada para nenhuma denominação, nós não devemos nada para nenhuma instituição religiosa, nós não devemos nada para nenhum líder religioso. Nós devemos a nossa vida, a nossa fidelidade ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós seguimos a Jesus. Quem foi erguido ali na cruz, no madeiro, foi o nosso Senhor. Somente a Ele devemos prestar contas, finalmente somente a Ele deveremos dar conta das nossas vidas. E uma vez que a gente faz parte dessas instituições, de alguma forma será cobrada a fidelidade. Mas você está pregando assim, isso não está de acordo com a nossa doutrina. Então, nós não somos obrigados a viver segundo a doutrina dos homens. Nós temos o direito de seguir e obedecer somente ao pastor, que é Jesus. E nós podemos ver na palavra de Deus, no capítulo de número 4 de João, quando a mulher samaritana interpelou a Jesus, dizendo: Senhor, os nossos pais adoram no monte Gerizim, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. E no versículo 23 ele vai dizer: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais para que assim o adore. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós vemos aí mais uma vez o Senhor falando a respeito de onde é que se deve adorar a Deus, que não é num monte tal e nem lá
em Jerusalém, que não deveria ser num lugar físico, mas em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então nós não devemos enclausurar nossa mente apontando para um lugar, porque o próprio Deus, ele escolheu a cada um de nós como lugar da adoração. Eu creio que cada um deve andar segundo aquilo que recebeu a graça de Deus para andar, como Paulo fala aos Coríntios, no capítulo de número 7 da primeira carta, ele vai falar, e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. Então cada um deve andar na graça que recebeu de Deus para andar. Ninguém deve ser manipulado pela opinião de outra pessoa. Então o desejo não é, a intenção não é fazer com que ninguém saia de onde está. Confia no Senhor, ore ao Senhor, peça a direção de Deus. Existem muitas pessoas hoje que estão fora do sistema e são verdadeiros moleques. Eu já tive a infelicidade de conviver com alguns, são desbocados, são mundanos, são blasfemos, falam coisas pelos cotovelos, saem atirando pedra para todo lado, se auto-intitulam desigrejados ou alguns outros termos. Claro que tem, sempre em todo lugar tem gente séria, mas tem muito moleque aí que vive como ímpio, que vive como mundano, e quer atacar os outros, jogar pedras. A realidade não é essa, porque todos nós somos irmãos. Independentemente de onde a pessoa estiver, Deus tem na terra o seu remanescente fiel. Então, assim como eu servi a Deus por 22 anos na sinceridade do meu coração, dentro de denominações, eu tenho certeza que muitos meus irmãos se encontram espalhados por toda a face da terra, porque Deus sempre terá na terra o seu remanescente fiel. Então, eles usam como tema, essas pessoas que eu citei, eles usam o texto de Apocalipse 18, versículo 4, retirai-vos dela, povo meu, sair dela, povo meu. Então, eu perguntei sempre para eles, sair de dentro das instituições e ir para onde? Viver uma vida mundana, viver uma vida mal, viver uma vida distante de Deus, viver uma vida carnal, é isso? É isso que é sair do meio dos templos? É isso que é sair de dentro das instituições religiosas ou dentro dos templos de pedra, como eles mesmos costumam intitular? Não. Sair para continuar servindo a Deus, na comunhão com os irmãos. Sair para continuar servindo a Deus. Não posso estar mais vinculada por causa do tom da pregação, do tom da minha pregação, do tom daquilo que Deus me confiou para fazer. Então, para continuar sendo fiel, para continuar pregando a palavra de Deus, sem ter que dar satisfação, sem ter que ter a orelha puxada, sem ter que entrar em atrito com ninguém, essa é a solução. Continuar congregando nos lares, congregando com os irmãos, onde estiver um grupo de irmãos reunidos, para que se cumpra também a palavra de Deus. Jesus falou, onde estiverdes 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então é cumprir-se a palavra de Deus, onde quer que esteja, reunindo com os irmãos, pregando, muitas das vezes também dentro dos templos, visitando ou tendo comunhão com os irmãos, onde quer que eles estejam. Creio que esta é a vontade de Deus. Então, que Deus nos abençoe e que cada um de nós ande segundo aquilo que o Senhor nos repartiu, fazendo a vontade de Deus, onde quer que estejamos, obedecendo ao Senhor na sinceridade do nosso coração. E se algum dia Deus te chamar, ou chamar qualquer um na mesma graça, chamar qualquer um dentro de outro propósito, dentro de outra forma de servir a Deus, é fazer aquilo que a palavra de Deus diz, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 22. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, que nós possamos ter a nossa fé para nós mesmos diante de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Ele abriu meu entendimento para compreender certas coisas, Ele pode abrir de qualquer pessoa que sinceramente desejar servi-lo. Que Deus nos abençoe. Amém.